a concupiscência, então, dos olhos, né? Depois da carne e depois a soberba da vida. Então esses são aí os 3 passos para fazer o homem se afastar de Deus, para fazer o homem pecar. E é que ele usou com Eva, e depois Eva, ele sabendo que a mulher era atraída por essas coisas, então foi fácil ele derrubar a mulher. E depois a mulher então oferece ao seu marido, e Adão deveria ter recusado, mas ele aceitou e pecou. Então o pecado entrou através de Adão. Por um homem entrou o pecado do mundo, Adão. E como Adão é que é o responsável por toda a geração dos seres humanos na Terra, então todos vão nascer a partir de Adão, todos serão a imagem e semelhança de Adão. Então o que acontece? A semente maligna está em Adão. Todos os que nascem depois nascem com a semente maligna chamada pecado. Então a criança não sabe ainda o que é pecado, mas a partir do momento que ela souber, então ela vai praticar. Ela praticava antes sem saber, mas a partir do momento que ela sabe, ela continua praticando. E esse continuar praticando é pecado. E tem um juízo determinado sobre o pecado. É como você ir ao médico e dizer, você está com problema de coração, o médico pergunta, tem alguém na sua família com problema de coração? Porque ele sabe que você herda da sua família. É como você pegar um ninho de galinha e colocar um ovo de águia. Quando nascer, a águiazinha vai andar junto com os pintinhos pelo terreiro, mas um dia ela bate asa e voa, porque a semente que está nela é a semente de águia e não de galinha. Não nasceu para andar, ela nasceu para voar. Assim também o ser humano. A semente do pecado está lá dentro. Na primeira oportunidade que tiver, vai pecar. Então a morte espiritual foi dada a todos os homens. Quando já nasce com essa morte espiritual, que é essa semente maligna que está lá dentro. E enquanto não tiver consciência do pecado, tudo bem, mas a partir do momento que tiver, então a idade aí de consciência do pecado varia muito de criança para criança, do meio em que ele vive, depende de muitas coisas. A partir do momento que ele tiver consciência do que é certo e que é errado, então a partir daí ele receberá a condenação. Os que pecaram antes da lei, então eles foram condenados por quê? Porque não foram justificados pela fé em Deus. Então a justificação era através do quê? De crer em Deus, de obedecer a Deus, de escolher uma linhagem. Haviam 2 linhagens, né? Havia uma linhagem maligna e havia uma linhagem boa. Então os descendentes de Sem eram a linhagem boa, os descendentes de Caim eram a linhagem maligna, e os homens puderam escolher entre um e outro. Então a condenação veio sobre todos, mesmo não havendo lei, porque eles poderiam escolher ser bons ou ser maus. A partir da lei, a lei veio para condenar o homem, mostrar claramente que ele estava em pecado, que ele estava confrontando Deus, desobedecendo a Deus. E ao fazer isso, ele precisava se arrepender desse pecado, precisava se chegar a Deus. Foi criado aí um sistema de sacrifícios para que esse homem fosse oferecer sacrifícios para que fosse perdoado. Mas nada conseguiu recuperar o ser humano. Então Deus envia o seu próprio Filho para oferecer um sacrifício único, perfeito, de uma vez por todas, para que todos que aceitassem isso, crescem nisso, fossem salvos. Então existe aí um dom, né? Existe um salário do pecado é a morte. Veja bem, é um pagamento, a pessoa merece, pecou, merece um pagamento. Que pagamento? A morte, morte espiritual, morte física, morte da alma, afastamento completo de Deus. Então o destino dele agora, lago de fogo e enxofre. Então o salário do pecado é claro. Mas o dom gratuito, o dom é uma coisa que você recebe sem merecimento algum. Então o dom de Deus, gratuito, você consegue apenas se arrependendo e tendo fé.
no sacrifício de Jesus, não precisa pagar nada. Então o dom, o presente de Deus, presente sem merecimento algum, que Deus nos dá, é a vida eterna através de Jesus Cristo. A vida eterna aqui, para morar com Deus eternamente depois do fim da terra, dessa terra, do fim de todas as coisas, né? Depois do juízo final, onde os pecadores serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, e aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo, creram, e então eles vão morar com Deus para sempre. Então, assim como o juízo de Deus veio sobre Adão, que pecou, e toda a descendência de Adão, então por um homem só trouxe o juízo a todos, assim também por um homem só Deus trouxe a restauração, a salvação, através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então um pecou, um transgrediu uma norma de Deus, um só condenou toda a raça humana à morte, morte espiritual, à morte física. O homem era para nascer na terra e viver eternamente na terra, em perfeição. Mas o pecado que entrou através de Adão gerou a morte a todos os homens. Então, um só também trouxe a solução, a restauração, a regeneração desse homem, a salvação desse homem, Jesus Cristo. Então, por um ato pecaminoso, toda a raça humana foi condenada, mas também por um ato de justiça, a morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe para nós a redenção, a salvação a todos os homens. Só precisam se arrepender e crer nisso para serem salvos. Então a lei veio para condenar, mostrar o pecado. Ela piorou mais ainda a situação do homem, porque mostrou, revelou que o homem é pecador, que o homem merece um juízo. Mas veio então a graça através de Jesus Cristo. A graça, o que é a graça? A graça é Jesus Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário e ressuscitando. Olha só, Ele levou os nossos pecados sobre Ele, morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar. Depois ressuscitou, venceu a morte, venceu Satanás, venceu o inferno, venceu todo o mal. Então, olha só, um ato de Adão condenou todos, um ato de Jesus Cristo salvou a todos. Agora, a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então é preciso passar por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos, tu está dizendo, em Atos dos Apóstolos está dizendo, não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, só através de Jesus Cristo. Então é preciso que o homem aceite o sacrifício que Jesus fez no lugar dele. Então é preciso arrependimento de pecado e fé para acreditar. E essa fé é dada já por Deus, é dom de Deus. Basta a pessoa abrir o coração para Deus. Tudo o que era preciso fazer para ser salvo, Deus já fez. Jesus já executou o plano de Deus, o plano da redenção, morrendo na cruz por nós. E o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, desde que eles desejem ser convencidos, que eles desejem a salvação. Na lição de hoje teremos as seguintes partes e os seguintes tópicos. Primeira parte, definindo os termos. Tópico 1, pecado. Tópico 2, os termos hebraicos aon e pessá. Tópico 3, o que é pecado? Na parte 2 temos aí origem do pecado. Tópico 1, o pecado no céu. Tópico 2, o pecado no Éden. Tópico 3, a universalidade do pecado. Na parte 3 nós temos aí a solução para o pecado. Tópico 1, nem tudo está perdido. Tópico 2, a provisão de Deus. Vamos então à introdução, que diz: a doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como amartiologia, da palavra grega amartia. O estudo se reveste de suma importância porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos no mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna.
O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Então, dentro da teologia, a martiologia é aí a matéria que fala sobre o pecado. Então, vai falar da origem do pecado, o que o pecado causou no ser humano, em toda a raça humana. Então, vai narrar aí a história do pecado, desde a sua entrada no mundo até a sua condenação eterna. Então, é uma matéria dentro da teologia, a martiologia. E aí nós vamos, nesta lição, estudar sobre o pecado, mas também vamos ver a solução para o pecado. Toda pregação, onde tiver pessoas que não são salvas ainda, deve haver esta explicação. O que é o pecado, o que ele causa, e sempre apresentar a solução para esse pecado. Então, a solução é Jesus Cristo. Para ficar livre do pecado só tem um jeito. É se arrepender dos pecados e aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez em nosso lugar, levando os nossos pecados sobre ele. Também deve ser pregado que Jesus não só morreu, mas ele ressuscitou. Porque de acordo com Romanos 10, e 1 Coríntios 15, é necessário que a pessoa saiba que Jesus morreu, mas que também ressuscitou. Essa ressurreição mostra o poder de Deus sobre o pecado, sobre Satanás, sobre todo o mal, mostrando que Deus o ressuscitou, comprovando que ele venceu realmente o pecado. Vamos então na parte 1, definindo os termos. Tópico 1, pecado. Tópico 2, os termos hebraicos aon e peshá. Tópico 3, o que é pecado. Tópico 1 então, pecado. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado. Erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça, etc., além dos verbos e adjetivos cognatos. Muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículos 29 a 32, também em Gálatas 5, 19 a 21. Mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes, que é a palavra atate, ou chatate, como está escrito. E seu equivalente verbal, chatá, pronuncia-se aí atá, com H aspirado, que literalmente significa errar o alvo. Juízes 20, 16. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Gênesis 4:7. O seu equivalente grego na Septuaginta e no Novo Testamento é amartia. Essa palavra na Septuaginta traduz 24 termos hebraicos no Antigo Testamento referentes ao pecado. Então nós vamos ver aí, no Antigo Testamento, pelo menos 8 nomes dados aos pecados aí principais, Hatat, aí, que é esse vocábulo que aparece 522 vezes nas páginas veterotestamentárias. Seu termo correlato no Novo Testamento é amartia, que sugere a ideia então de errar o alvo ou desviar-se do rumo, como o argueiro antigo que atirava suas flechas e errava o alvo. Porém, o termo também sugere alguém que erra o alvo propositadamente, ou seja, que atinge outro alvo intencionalmente. Pois a palavra pessá, que nós vamos ver aí no próximo tópico, o sentido tradicional dessa palavra é transgredir, rebelar, revoltar-se. Temos a palavra raá, outra palavra hebraica que tem seu equivalente no grego, como cacos ou poneros, traz a ideia básica de romper e quebrar, aquele que causa dano, dor ou tristeza.